Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Aqui é o Bruno Silva, para mais um vídeo aqui no canal Empresa Diamante Azul. Estamos aqui na série do DISC, Análise de Perfil Comportamental de Psicologia, e nesse vídeo eu vou falar sobre estabilidade. Esse vídeo é de autoconhecimento, é um espelho, é para você olhar para dentro de você. É uma ferramenta de autoconhecimento para você se descobrir, se conhecer e olhar para dentro e enxergar coisas que você muitas vezes não vê no piloto automático da vida. É para isso que serve o autoconhecimento. Então vamos aprender sobre você aqui, né? Especificamente esse vídeo é para você que tem baixa estabilidade no teu perfil comportamental DISC. Lembrando que 25 é o médio. Portanto, o perfil baixo é aquele que fica abaixo de 25. 5, 10, 15, 20 e assim por diante. Então, para você deu baixo. Se você não sabe do que eu estou falando, faça a tua análise DISC, que você pode fazer comigo no meu WhatsApp, que está aqui embaixo. Você vai lá e pede para mim o formulário, para você preencher o formulário, fazer a tua análise, e aí eu passo o resultado para você depois explicando o que é, né? O que é o DISC, qual que foi o resultado. E aí, se dá o resultado de baixa estabilidade, você tem que assistir esse vídeo aqui, né? Então, vamos lá. Bom, você que tem baixa estabilidade, o que isso significa? E como resolver isso? Ou seja, como aumentar o teu perfil de elemento terra. Você tem que entender, então, que estabilidade é cuidar dos outros e cuidar de você mesmo. Se você entender isso, você já entendeu qual é que é a lógica do que você tem que fazer para aumentar o perfil. O cuidado significa passar tempo com o outro, dar elogios, dar carinho muitas vezes, abraçar, perguntar como é que a pessoa está se sentindo, se importar com detalhes, que vai desde lembrar o aniversário da pessoa até mesmo as palavras que a pessoa não gosta. Digamos, uma pessoa que trabalha com telemarketing, existe uma grande possibilidade dela não gostar da palavra meta. O pessoal do telemarketing cria trauma com isso, né? Então, é aquele cuidado, é saber que o outro tem um determinado gatilho, um determinado trauma de uma coisa. Se isso é difícil para você, você pode ter um caderno para anotar. Eu tenho bastante estabilidade. Eu consigo saber de cabeça as coisas. Você que está treinando, você pode ter um caderno para anotar. Uma folha para cada pessoa, para você realmente levar a pessoa em consideração. Essa que é a questão, tá? Que o estabilidade tem tudo a ver com a energia feminina, a energia yin. E, portanto, tem a ver com o cuidado com as pessoas, plantas e animais. E o cuidado com pessoas de todas as idades, com crianças, com adultos, com adolescentes, com idosos, sempre vai ter um perfil de gente que você gosta mais. Inclusive, se você quer praticar, o bom é você ver do que você gosta. Você gosta de cachorro, gosta de gato, gosta de planta, gosta de flores, gosta de idosos ou gosta de criança, do que você gosta. E aí fazer algum trabalho nesse sentido. Pode ser um trabalho voluntário ou mesmo fazer parte do teu trabalho. As pessoas que geralmente têm bastante estabilidade tem a ver com enfermagem, tem a ver com medicina, tem a ver com psicologia, terapia, profissões que você tem que cuidar do outro, que você tem que ouvir ela, para entender a pessoa. E então, fazer esse tipo de coisa, atendimentos terapêuticos com as pessoas, vai ser muito bom para você, se você se tornar um terapeuta, para você praticar a escuta. Se você não quer ser um terapeuta, pelo menos estude a escuta do terapeuta, que é escutar o outro de acordo com a cabeça dele. O terapeuta não pode julgar, ele não pode ouvir o outro com a sua própria cabeça e aí tentar solucionar a vida da pessoa com a sua própria cabeça. Não é assim. A solução de cada pessoa se encontra na própria consciência dela, na própria cabeça dela. Você consegue entender isso, né? Então, é muito importante fazer isso. Atenção a detalhes e cuidar das pessoas. Aí o que acontece aqui, ó?
Praticar a paciência com as pessoas, com a forma delas de pensar, com a forma delas de se sentir, que são as reações que ela tem, e também com os comportamentos dela. Paciência, tolerância, temperança, paz, harmonia, né? Então, você respeitar que o outro é do jeito que ele é. O estabilidade, ele é perfeito nisso. Ele escuta o outro que está irritado, por exemplo, e ele sabe que o outro não está irritado com você, muitas vezes. Ele está irritado com ele mesmo. Né? Tem uma frase que eu gosto muito, em alguns casos talvez não se aplica, mas é uma frase que eu gosto bastante, que é: toda vítima é vítima de uma vítima. Toda vítima é vítima de uma vítima. Então, quando você está no teu trabalho e aí uma pessoa chega gritando com você, se você tem bastante dominante e bastante influente, provavelmente o que você vai fazer vai ser reagir também gritando ou ficando hostil com a pessoa. Quando a pessoa está hostil com você ou supostamente hostil com você, você devolve na mesma moeda, digamos assim. Por que eu estou falando isso? Porque geralmente quem tem baixa estabilidade vai ter bastante dominância e influência. Ou também conformidade. Mas o conformidade ele é muito mais parecido com estabilidade, porque é os dois da introversão, como eu falei para você. Então, o que acontece? Se você aumentar a tua personalidade, o que isso significa? Significa que você deve fazer o seguinte: quando uma pessoa está hostil contigo, pare e pensa o seguinte: essa pessoa está hostil comigo ou com ela mesma? Talvez tenha acontecido alguma coisa para ela estar assim. E o dominante agora vai falar assim: ah, mas eu não tô nem aí. Se ela veio para cima de mim, eu vou para cima dela também. Se você pensa desse jeito, é por isso que tá baixo a estabilidade. Porque o estabilidade, ele consegue ler as situações e ler as pessoas. E muitas vezes com extrema facilidade. Até porque ele gosta de psicologia, terapia, esse tipo de coisa. Então ele estuda as pessoas. E eu sou bem assim. Quando as pessoas, por exemplo, elas estão brigando comigo, eu acho muito engraçado, eu começo a dar risada. Porque na maioria das vezes a pessoa não briga com você, ela briga com ela mesma, na cabeça dela. Então ela é hostil com ela mesma, ou alguém pisou nela, foi hostil com ela e ela quer descontar aquilo dali e acaba descontando em você. E uma outra coisa que acontece é se você tiver um chefe e você tiver baixa estabilidade, eu vou te falar como é que o estabilidade escuta o chefe dele. Se o chefe chegar gritando, tu não reage a isso de uma forma que se fecha ou que grita também, mas você escuta o comando dele. E aí você pensa o seguinte: ó, ele tá gritando porque aconteceu alguma coisa ruim na vida dele e também porque ele nunca fez um curso de comunicação, né? Afinal de contas, se ele soubesse se comunicar, ele não estaria gritando, né? Por quê? Porque somente animais e crianças obedecem a gritos. E as únicas pessoas que se motivam também por medo são as crianças. E os animais também se motivam por medo. Então, ficar gritando e botar medo, toda estabilidade sabe. Isso é coisa de criança e de animal. Então, isso não funciona. Então, quando você vê alguém gritando com você, olha a maneira com que nós, estabilidade, conseguimos lidar com a coisa. Nós temos uma inteligência emocional e uma resiliência muito maior do que os outros perfis. Quem tem alto no outro. Então, desenvolver inteligência emocional e desenvolver empatia pelo outro e desenvolver resiliência é uma forma de você aumentar o seu estabilidade, ok? Lembrando que inteligência emocional é você escolher a dedo as suas emoções para cada momento, a emoção certa no momento certo, na intensidade certa. Nem muito e nem pouco daquilo ali. Brigar é bom em certas situações, não em todas. Não é tudo que vale a pena você discutir com o outro. Tá? O mais legal é o diálogo, a diplomacia, a harmonia. Isso que deveria governar o nosso planeta. A luz, né? O amor, a alegria, a paz e assim por diante. Infelizmente não é o que acontece. Mas você pode ser um ponto aí de luz na vida das pessoas se você desenvolver isso daí. Geralmente o pessoal que estuda espiritualidade, autoconhecimento, acaba desenvolvendo essas coisas e é muito bom. E é muito bom que na sua equipe tenha uma estabilidade, porque ele vai ser o chão das pessoas, ele vai ser a cola que une todas as pessoas, ele vai ser o diplomata. Então, veja se você tem isso.
Se não tem isso, é porque tá baixo. Então, eu já estou dando várias dicas de como que você aumenta. E agora falar um pouquinho de empatia. Empatia tem a ver com você olhar para o outro e procurar compreender a história dele. Como é que ele chegou naquele ponto ali de pensar o que ele pensa, sentir o que ele sente e fazer o que ele faz. Não tem como você se colocar no lugar dele. Não é assim empatia, mas é você ler a outra pessoa. E respeitar ela do jeito que ela é. E ter tolerância. Tá? E também a questão de comportamento. O outro tem um comportamento que você não gosta, tem que praticar tolerância do comportamento. Ainda mais que uma pessoa não é o comportamento dela. A pessoa tem um comportamento, ela não é um comportamento. Uma pessoa tem pensamento, ela não é o pensamento dela. Uma pessoa tem emoções e tem reações, ela não é as emoções e os sentimentos dela, ela não é isso. Então, o estabilidade, ele tem essa consciência de que você é uma consciência e tem uma mente, e essa mente é mental, emocional e comportamentos, programações. Então não adianta você ficar irritado com a fala da pessoa, com o pensamento da pessoa, com a emoção da pessoa, com o comportamento da pessoa. Não adianta você ficar irritado com a pessoa em si. O que pode te incomodar é um desses elementos aqui. E aí você pode ser a pessoa que vai ajudar ela a se trabalhar. Inclusive, faça isso. Comece a ver você como uma consciência, como um espírito acima e fora de sua mente e do seu emocional e dos seus comportamentos. E você vai perceber que tudo isso são condicionamentos internos que você pode mudar a hora que você quiser. Então não adianta brigar porque o outro tem um comportamento que você não gosta, brigar porque o outro ele reage de um jeito, ele pensa uma coisa e fala determinada coisa. Isso não tem sentido. Você pode ver que geralmente as pessoas se irritam com comportamentos e atacam pessoas. Isso é um erro. Por exemplo, você chamar a pessoa de burra porque ela tem um determinado comportamento ou uma determinada forma de pensar. Não tem nada a ver. Ela não é burra. Se você chamar alguém de burro, de idiota, alguma coisa assim, você vai afastar a pessoa de você. E o estabilidade, ele é bom nisso. Ele é bom de gerar vínculo. Deixa eu te falar uma coisa. Toda vez que você toca numa pessoa, você cria um gatilho. Então, assim, tem muita gente que é dominante e influente que tem o péssimo costume de aplicar feedback, criticar a pessoa e no final da crítica de destruir a pessoa, o cara vai lá e aperta a mão. Você nunca pode tocar numa pessoa que está se sentindo mal. São esses detalhes que você tem que trazer para a tua personalidade. Aí a estabilidade vai aumentar. São esses detalhes, ou seja, só tocar na mão de pessoa que está se sentindo bem. Então faz a tua crítica, depois dá um elogio, reforça o elogio. Quando a pessoa abrir o sorriso e estiver boa, aí você aperta a mão dela, criando então um gatilho, uma ancoragem só positiva. Tem muitas demissões, tem muitas dores de cabeça de uma empresa que podem ser eliminadas só da pessoa colocar isso aqui que eu falei em prática. Somente tocar em pessoas que estão se sentindo bem. Tá? Isso é muito importante. Então, ser mais calmo, mais tranquilo com as pessoas, com mais paciência, evitar conflito desnecessário, cuidar da sua saúde e da saúde do outro, se importar com água, com alimentação, com exercício físico e cuidar se o outro está tomando água, comendo bem, dormindo bem, praticando exercício físico. É muito importante. Tá bom? É muito importante. E aí, ouvir mais o outro. Vamos ver o que tá faltando assim mais aqui do que eu preparei para você. Uma coisa muito importante é se você tem o costume de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, o estabilidade, ele faz uma coisa de cada vez e focada, e ele é lento. Então começa a fazer as coisas de um jeito mais lento. Tem coisa que tem que ser mais lento, tá? Ok? Então, isso aumenta a estabilidade. Ser mais lento. O estabilidade ele é meio lento, tá? Eu digo isso por mim mesmo. Eu penso bastante nas coisas antes de falar e tal. Então, pensar mais antes de falar, saber ouvir o outro, ser mais introvertido é bom, tá? Ficar sozinho, caminhar sozinho numa praça, ficar sentado solitário em um banco de praça, assim, pensando na vida.
às vezes a gente precisa, dentro do quarto, meditação pode te ajudar também. Pensar longo prazo, tá? Porque o estabilidade ele é totalmente longo prazo, ele sabe que uma árvore só fica pronta para dar frutas daqui muito tempo e tem a estação certa. O dominante influente, quando isso tá alto em você, você quer tudo para hoje e pensa só no hoje, faz muita coisa ao mesmo tempo. O estabilidade, ele é bom para finalizar e para dar consistência. O estabilidade é aquela pessoa que vai lá todo dia regar a planta. Então é isso que você precisa consistência. Assim você aumenta o teu estabilidade. E aí ler, que é uma coisa que o estabilidade gosta bastante, ler, fazer treinamentos, tá bom? Buscar mais autoconhecimento, olhar para dentro de você, trabalhar mais a energia feminina. É isso, já dei aqui uma boa visão para você, agora é colocar em prática, tá? Faz minha mentoria, vem fazer aqui no meu WhatsApp, conversar comigo, mentoria para aumentar isso na tua personalidade. Vem conversar comigo, tirar tuas dúvidas, curte, comente e compartilha o vídeo e se inscreve, tá legal? Muito obrigado pela tua atenção e até o próximo vídeo.